E aí galera, Pregador Sem Púlpito mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos para mais um vídeo. Pessoal, tava dando uma olhada no Facebook hoje pela manhã, eu tava dando uma olhada em alguns vídeos lá, vendo comentários, vendo o que passa na mente das pessoas hoje em dia, para saber, né, entender melhor do ser humano. Eu gosto muito de observar as pessoas e analisar as opiniões que elas apresentam. Enquanto eu tava lá assistindo vídeos, passando de um para outro, eu parei no vídeo de um pastor bastante conhecido, que é o pastor Josué Gonçalves. Ele fala muito sobre família, casamento, essas coisas. E o vídeo dele era sobre traição, sobre se a pessoa deveria ou não confessar quando traísse o marido, a esposa. E aí ele conta de uma pessoa, né, que ele conheceu, uma mulher, que traiu o marido e ela não sabia se deveria ou não confessar. Era algo que, segundo ela, havia acontecido já há bastante tempo, já há muitos anos. E ela tinha se arrependido e não voltou a fazer. E ainda segundo ela estava totalmente perdida, em dúvida, se ela deveria ou não confessar ao marido. E aí eles citam a passagem bíblica lá de Provérbios, que fala que a pessoa que encobre o seu pecado não vai conseguir prosperar na vida, sua vida vai ficar, né, atrasada, não vai ir para frente, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, esse daí vai encontrar misericórdia. E aí ele aconselha que a pessoa sim tem que abrir o jogo, contar a verdade, se a pessoa realmente se arrependeu. E aí eu passei nos comentários e tinha bastante gente, especialmente homens, falando que realmente era o certo a se fazer. A pessoa traiu, independente de ser homem ou mulher, a pessoa traiu, ela tem que confessar. O marido ou a esposa traída tem o direito de saber e de decidir se ele vai ou não continuar com a pessoa que o traiu. Pode existir o perdão ou não. A opinião que as pessoas estavam passando, sobretudo os homens ali. Mas aí eu dei uma olhada nos comentários femininos. E a maioria das mulheres, a maioria... Gente, é um canal cristão, é um pastor falando. O público ali era majoritariamente cristão. E as mulheres que se dizem cristãs, quase todas, assim, 90% delas, disse que se a mulher trai o marido, ela deve guardar para si o segredo até o túmulo. Teve uma lá que chegou a falar assim, que se ela trai o marido, se traísse, né? Ela deixou, assim, a dúvida no ar, deixou uma incógnita ali. Se ela traísse o marido, ela deveria se arrepender e pedir perdão apenas a Deus e seguir a vida normalmente. Seguir a vida em paz. Foi essa a expressão que ela usou. Em paz. Aí eu perguntei, ela não me respondeu até agora, mas eu perguntei pra ela: como é que você trai o seu marido, você mente pra ele pro resto da vida, escondendo a sua traição, e você consegue viver em paz? Como é que você consegue viver em paz? E aí você vê um monte de mulheres comentando em resposta aos principais comentários femininos, dizendo absurdos como: é isso aí, é uma coisa que você fez e você pediu perdão pra Deus, não tem que pedir perdão pra homem. Não, porque se a mulher confessar que traiu, a maioria dos homens vai matar. 99% dos homens traídos matam a mulher quando descobrem. Ah, quando o homem trai, a mulher perdoa, a mulher é obrigada a perdoar, mas o homem não perdoa a traição. Um monte de absurdos. E aí o pessoal começou a atacar, falar que o pastor era machista, por dizer que a pessoa que traiu, no caso específico que era uma mulher, a pessoa que traiu deveria confessar o seu pecado, confessar a sua traição e pedir o perdão da pessoa traída, no caso, o marido. Se essa questão fosse com um homem, ele ia dar exatamente o mesmo conselho. Mas não, o pessoal falou que é machismo. É isso mesmo. A sua mulher pode te trair e ela pode levar para o túmulo esse segredo. E você não tem nem ao menos o direito de decidir se deve ou não continuar seguindo sua vida ao lado de uma adúltera. Isso me faz lembrar um texto que está lá na Bíblia, no livro de Provérbios, que diz que a mulher adúltera, ela come, limpa a boca, ela limpa o prato, limpa a boca e diz: eu não fiz mal algum. É exatamente isso que a gente está vendo. E o pior, mulheres que se dizem cristãs.
Então, pessoal, aquele papo que tinha antigamente, não, é só casar com uma mulher da igreja, que é a mulher direita, a mulher decente, infelizmente, hoje não tá sendo por aí, não. Tem um pastor que é amigo meu aqui perto de casa, e o pessoal pediu pra eu dar umas aulas pra eles de Bíblia, né? Estudo bíblico lá. E eu tô indo lá de terça-feira, eu tô trabalhando à noite, quando eu tenho folga eu passo lá, ontem eu tava lá. E aí depois a gente ficou conversando, a gente falando de como tá absurda a igreja evangélica nos dias de hoje. E aí no meio da conversa começaram a falar sobre mulheres, comportamento feminino e roupas de mulheres. Mulheres cristãs. E aí ele começou a falar dos absurdos que ele vê lá e que ele vê em outras igrejas por aí. E há coisas que não tem nem como falar contra. Porque se você fala contra essas coisas, aí você é o machista, você é o quadrado, você é o misógino, você é o legalista e etc, etc e etc. Mas os padrões apresentados na Bíblia têm que ser defendidos, porque senão não precisa ter uma igreja. E aí a gente acaba sendo julgado como os amargurados, os machistas, os pregadores fundamentalistas e etc. Mas com muita tristeza eu posso dizer para vocês que me ouvem aqui neste vídeo agora. As moças da igreja hoje estão se vestindo com roupas tão vergonhosas, tanto no culto, como principalmente na vida cotidiana, seja na rua, seja no trabalho. Elas estão usando roupas tão indecentes que nem Raabe no auge da sua prostituição, nem Jezabel, que é citada como um exemplo de uma mulher mundana, nem essas mulheres no auge da sua imoralidade teriam coragem de usar a roupa que certas mulheres cristãs estão usando hoje. Essas mulheres estão traindo seus maridos, estão escondendo seu adultério, e se alguém diz que elas deveriam confessar, elas vêm se defendendo dizendo absurdos como: não, eu tenho que confessar para Deus, é apenas Deus que tem que me perdoar. Mas quando essa pessoa foi pro altar, ou ela foi diante de um cartório, diante de um juiz para se casar, ela não se casou com Deus. Ela se casou com o marido de carne e osso. Quem paga as contas dela, ou pelo menos ajuda a pagar as contas dela, quem ajuda ela no cuidado com a casa, quem ajuda ela dando suporte emocional, financeiro, ou todo tipo de suporte que ela precise, quem troca o pneu do carro dela, quem troca a resistência do chuveiro dela que queimou, quem ajuda ela na vida cotidiana é um homem. Não é Deus que desce do céu para fazer essas coisas. Então, quando uma pessoa trai, o que é uma coisa terrível, mas sim, pode acontecer com qualquer um, ninguém é super-homem ou super-mulher, pode acontecer, mas se acontecer uma coisa como essa, o mínimo de honra que a pessoa deveria ter é de confessar que cometeu o erro. Então, pessoal, a verdade tá aí. É como disse o padrinho certa vez, e é como um amigo nosso aí colocou de nome no canal dele: case que é gostoso.